o outro é passivo. É o Espírito que produz o fruto em mim. Não é eu que produzo o fruto. Tá? É o Espírito que produz o fruto em mim. E a carne é um sinônimo para a minha realidade, né? Para eu mesmo, para a minha identidade, como pessoa, como indivíduo, como pecador. Então, a obra da carne é minha. O fruto é do Espírito. E por isso você tem esse contraste, tá? Na carta aqui. E aí o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto, vai falar disso. Nós vamos hoje debulhar o fruto, propriamente dito, e nós vamos nos adentrar também para as outras realidades que o texto bíblico vai nos trazendo sobre isso. Aí eu quero convidar você a abrir comigo João, o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. João 15, verso 16. Tá? João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto. O fruto que permanece, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Aqui, antes que alguém tente fazer algum tipo de paralelismo entre os textos de que Jesus está falando do fruto do Espírito, Jesus não está falando do fruto do Espírito aqui, tá? A ideia de fruto aqui é a ideia de você produzir algo a partir da realidade que Cristo transformou a sua vida. Basicamente, o que ele está dizendo é: você foi escolhido, bem-vindo, irmã. Você foi escolhido, você foi chamado para a salvação, não para permanecer fazendo o que você fazia na realidade anterior. Você foi chamado para a salvação para produzir alguma coisa, para produzir um fruto, para produzir algo externo a você, algo que seja visível, algo que seja conhecido do mundo. Tá? E aí, nesse sentido, você produz um fruto. Tá? E esse fruto ele deve permanecer, a fim de que o Pai conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Tá? E aí, pontos interessantes do texto, que eu sempre chamo a atenção dos irmãos. A gente faz leituras rasas do texto, ou leituras muito rápidas do texto, e não nos apercebemos de que há alguns condicionais, às vezes, dentro do texto. Né? Então, algumas condicionantes, na verdade. Então, por exemplo, Jesus diz aqui, a gente gosta de orar em nome de Jesus, a gente gosta de falar muita coisa em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aqui, em nome de Jesus, né? Vai dar tudo certo em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus. O linguajar evangélico é um pouco confuso nesse sentido, porque essa semana até vi um vídeo do Saião, ele dando uma entrevista para aquele podcast Inteligência Limitada. Tá ele e o pastor Franklin Ferreira. E eles estão debatendo ali um momento sobre a identidade do evangélico brasileiro, né, do movimento evangélico brasileiro. E aí ele vai dizer que o cristianismo brasileiro como é que foi a expressão que ele usou? Agora eu esqueci, tem que decorar a expressão, que é muito engraçada. E no sentido de que o cristianismo brasileiro é um sincretismo de religiões. Né? Então, assim, a gente tem um pouquinho de religiões... É espiritólito, isso mesmo, é espiritólito. Que você tem uma coisa de espiritismo, com uma coisa de catolicismo, com uma coisa de outras religiões ali que se chamam, né, que o pessoal gosta de dizer que é uma religião de matriz afro, mas elas não são de matriz afro, elas são brasileiras, porque elas são forjadas e pensadas no Brasil. Tá? Então, se você for lá na África, você provavelmente vai achar mais cristãos do que terreiros de banda, tá? Então, assim, essa história de que religião afro, essas religiões que chamam de matriz africana, nasceram lá, não, elas são um sincretismo de coisas nossas. É um pouco da cultura do índio, do caboclo, do catolicismo, aí você pega os santos católicos e dá nomes regionais para eles, né? Aí Iemanjá Iara vira Iemanjá, né? E aí você tem uma série de coisas que na verdade é fruto da cultura brasileira, tá? Mas isso é papo para outra história, não é momento para agora. Mas o ponto é que pegando lá o termo que o Saião forjou lá, espiritólito, né? A gente tem um pouco disso. Então essa coisa de falar muito em nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, isso tem um pouco meio desse sincretismo espírita que a gente vai soltar palavras ao vento e essas palavras, sei lá, se conectarão com
os átomos da realidade e formarão o caminho para que as coisas aconteçam. Tá? Mas quando Jesus fala de fazer coisas em nome dele, na maioria das vezes está associada em fazer coisas em nome dele, produzindo a partir da produção de uma transformação realizada pelo Espírito na vida do indivíduo. Tá? Então, por exemplo, aqui o que ele diz, você produz o fruto porque você foi chamado para isso, você foi eleito, você foi convertido, você foi trazido do mundo das trevas, do reino das trevas para o reino da luz, e todos esses linguajares usados ao longo do Novo Testamento, isso foi realizado na sua vida não para que você permaneça do mesmo jeito, para que você produza fruto, para que algo seja visível, para que as pessoas percebam que houve transformação, para que houve mudança. Tá? E aí ele diz, o propósito de tudo isso é que o Pai conceda a vocês tudo o que vocês pedirem em meu nome. Então, para que o Pai conceda as coisas que nós pedimos em nome de Jesus, nós precisamos viver uma realidade a partir do Espírito Santo, a partir da transformação do Espírito Santo. Produzir um fruto, e aí o apóstolo Paulo vai desenvolver melhor essa ideia, mas produzir um fruto visível, que obviamente é a atuação do Espírito Santo na sua vida, de transformação, que é o que Cristo vai falar no Sermão do Monte, quando ele vai falando de todas aquelas beatitudes lá, né? Bem-aventurado é aquele que é assim, bem-aventurado o manso, bem-aventurado o humilde, bem-aventurado. Então, todas essas qualidades do bem-aventurado, quem é o bem-aventurado? O bem-aventurado é aquele que foi transformado pelo Espírito Santo. Tá? E o bem-aventurado produz essas qualidades, essas virtudes, ele demonstra isso, essa realidade. E aí vem a grande dificuldade para nós, tá? Porque esses elementos todos aqui do fruto do Espírito, e aí, de novo, a gente gosta muito de perder tempo tentando fazer umas analogias, fazer umas ilustrações que é mais para fazer frase de efeito, né? Do tipo, porque o fruto do Espírito é igual a uma tangerina, que são vários gomos que formam um fruto só. Aí você quer explicar o fato do apóstolo Paulo dar diversos elementos, no plural, e falar de um elemento singular, que ele diz o fruto do Espírito é, né? Aí ele dá diversos elementos. Aí as pessoas gostam de ficar aqui debatendo, é um fruto só, são vários frutos, o Espírito Santo frutificou inteiro na sua vida, só frutificou uma parte. Então, esses debates são secundários e desnecessários. O ponto aqui que o apóstolo Paulo está dizendo existe uma série de comportamentos que demandarão da vida do transformado pelo Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo transformou a sua vida, não para que você continue sendo uma pessoa irascível, não para que você continue sendo uma pessoa sem paciência, não para que você continue sendo uma pessoa insensível ao outro, não para que você continue vivendo para você mesmo. O Espírito Santo transformou você para que você viva para o próximo, para que viva para Deus. E nesse processo de viver para Deus e para o próximo, naturalmente, deverão ser cognoscíveis do mundo externo a você, ou seja, das outras pessoas, essas virtudes, essas características. Tá? E aí, esse é um ponto que a gente precisa levar a sério, porque se eu não estou demonstrando essas virtudes, eu certamente estou em algum tipo de luta contra a ação do Espírito Santo na minha vida. Tá? A gente semana passada nós falamos do pecado contra o Espírito Santo, da blasfêmia contra o Espírito Santo, explicamos a realidade do que significa, e a gente não entrou nos outros pecados contra o Espírito Santo, né, que seria entristecer o Espírito Santo ou apagar o Espírito Santo na nossa vida, né, se diminuir a atuação dele, né, se mantendo obstinadamente em uma conduta pecaminosa, mesmo sabendo que ela é pecaminosa, mesmo que você venha ter arrependimento, posteriormente, a gente não entrou nesses debates porque eles já estão dentro de todo o contexto que a gente está estudando ao longo das lições, e o do debate sobre a blasfêmia era mais importante para nós sedimentarmos um entendimento doutrinário para toda a igreja. E aí o ponto é que nós somos chamados para produzir essas virtudes nas nossas vidas. Então, nós temos que buscar essas virtudes. Aí, eu, meditando aqui no texto, lendo a revista, né, eu gosto, já comentei com os irmãos, eu gosto de filmes de capa-espada, filmes de fantasia medieval, essas coisas. Né, e no linguajar desses escritos, desses livros, desses filmes, dessas séries, tem muito aquela coisa, né, por exemplo, o cavaleiro, né, o cavaleiro errante, o cavaleiro que sai de cidade em cidade, enfrentando o mal, né? E aí, por exemplo, Dom Quixote de La Mancha, embora você seja uma
uma história sobre outras coisas, o cavaleiro, ele é um cavaleiro, né? O Don Quixote é um cavaleiro e ele sai para enfrentar os gigantes, né? Embora tenha um outro contexto ali, a história, né? Mas o fato é que todo cavaleiro ele precisa apresentar as virtudes do cavaleiro, né? Ele tem que ser honesto, ele tem que ser confiável, ele tem que ser heróico, ele tem que ser bravo, ele tem que fazer atos de coragem, atos de heroísmo, né? Por isso que Don Quixote sai por aí enfrentando gigantes para fazer os seus atos de heroísmo. E toda a história de cavalaria, né? de cavalaria, né? E envolvendo esses personagens, você sempre vai ter esse debate, né? A virtude do cavaleiro, as suas ações virtuosas, né? E esse linguajar, o linguajar da virtude, ele acaba que nos tornou um linguajar nosso, um linguajar evangélico, um linguajar da igreja. Embora na teologia medieval você tenha um bom debate sobre essa questão das virtudes. Ali São Tomás de Aquino, você vai ter também um pouco ali em Agostinho, essa questão das virtudes, mas a gente acabou deixando um pouco de lado. A gente precisa resgatar essa coisa. O crente tem que ser virtuoso. O crente tem que ser alguém virtuoso. É da natureza do crente transformado, daquele que foi chamado, né? Não foste escolhidos a vós, pelo contrário, eu vos escolhi e os designei para dar frutos. Se a gente pudesse fazer aqui uma tradução livre, tá? Para ficar mais entendível, tá? Jesus nos designa para ser virtuosos, tá? Para sermos indivíduos que produzam comportamentos virtuosos numa sociedade que não é virtuosa. Ao longo de toda a história, a sociedade nunca foi virtuosa, ela sempre foi uma sociedade decadente, tá? Em todos os aspectos. Essa história que às vezes a gente tem de que os gregos eram muito virtuosos, os romanos, a gente gosta de florear um pouco, mas a natureza do ser humano é ser decadente, por causa da queda. Tá? Por isso mesmo a gente diz queda, porque você estava num estado e agora você está em outro estado, um estado mais baixo. Então é decadente mesmo. E o problema é que da queda para cá, a gente não subiu de patamar, a gente continuou caindo de patamar. Né? Então a ideia é que você continua denegrindo. Se você ler, eu já chamei a atenção dos irmãos, a leitura de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 12, você vê uma espiral descendente de destruição, de desgraça. Né? Começa Adão e Eva caindo por causa do pecado, Caim matando Abel, depois você tem a violência de Lameque, se alguém fez contra Caim, Caim matou um, então Lameque vai matar muito mais. Aí você tem uma espiral de decadência, depois você chega até o dilúvio, Deus intervém, o mal aparentemente é contido, aí forma-se um novo mini-Éden com Noé e sua família, mas os atos subsequentes ali, àquele momento, já é degradação, aí o filho de Noé vai ver a nudez do pai que está embriagado, Noé está embriagado com vinho, aí daqui a pouco você já tem as confusões que vão se desenvolvendo, aí você tem Babel, aí de Babel você cai no mais profundo dessa situação, porque já não é mais homem contra homem, lutando um contra o outro, ou fazendo mal um contra o outro, mas a humanidade se junta para subir aos céus e tomar o lugar de Deus. Né? Que basicamente o que eles querem é que o nome deles seja conhecido em todo mundo. Aí eles constroem os zigurates lá, aquelas pirâmides gigantes, não exatamente aquelas pirâmides do Egito, mas aquelas construções do mundo antigo, que eram grandes torres, né? E a ideia é essa, de chegar até o topo para que o mundo me conheça, para que o mundo chegue a essa conclusão. Eles são deuses. Né? E aí, basicamente, a ideia de você lutar contra Deus ali. E aí Deus intervém e aí a humanidade se espalha, mas dali você continua tendo espirais contínuas de decadência e tal, porque a realidade do homem é essa, é uma realidade de decadência. Quando vem o Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, esse Evangelho que está sendo anunciado desde o Éden, desde o capítulo 3, verso 15, a gente já viu isso lá nas séries do Advento, essa última série de Advento que a gente fez, toda essa história que está sendo prometida, do Salvador, do Messias, do Rei de Paz, do Rei de Justiça, da realidade de um reino eterno, de transformação, isso tudo vai sendo construído ao longo da revelação veterotestamentária por meio de Israel, mas quando chega na pessoa de Jesus Cristo, se concretiza, o Evangelho encarna, a pessoa de Jesus Cristo é a encarnação do Evangelho, a mensagem é completa, é anunciada a todos, e posteriormente os apóstolos vêm e debulham isso, e deixam isso muito claro, em tintim por tintim, o que é o Evangelho, e isso é impregnado dentro da igreja,
Então, esse evangelho transforma o indivíduo a partir da ação de Cristo Jesus, da nossa compreensão de arrependimento, a fé na obra de Jesus, salvação. E esse indivíduo transformado, ele tem que ser diuturnamente lapidado à imagem de Jesus, para que ele volte a um projeto que foi feito originalmente. Então, nós fomos originalmente feitos para sermos virtuosos nesse sentido. O sentido daqui dos elementos que o apóstolo Paulo vai apresentar no fruto do Espírito. Contudo, a queda não nos permite ser virtuosos, mas o Evangelho restaura esta realidade. E aí a gente passa a buscar essas virtudes. Então, fechada aqui essa introdução, o ponto principal que a gente precisa entender, aí a gente pode começar a olhar cada uma das virtudes aqui, elencadas no fruto do Espírito. O ponto é que nós não temos a opção de sermos ou não uma dessas coisas, de apresentarmos ou não um desses elementos. Nós devemos objetivamente buscar todas essas virtudes em nossas vidas. Todas elas. Nós temos que buscar o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade. Todas elas nós temos que buscar ter essas características virtuosas em nossas vidas. Porque isto é da natureza do cristão. Se eu sou crente, eu busco essas virtudes. Eu busco apresentar essas virtudes. E como toda boa virtude, a virtude ela precisa aparecer para o mundo externo. Não existe virtude interna, tá? Não existe virtude escondida. O próprio conceito de virtude é a ideia de que os outros objetivamente identifiquem isso. Tá? Então, não adianta eu ser longânimo para mim mesmo. Eu tenho que ser longânimo para fora, para o mundo. Tá? Não adianta eu ser paciente para mim mesmo. Eu tenho que ser paciente com as coisas externas. Tá? E aí a gente vai ver cada uma delas aqui ao longo da leitura do texto. Tá? E aí a gente, feita aqui a introdução, a gente então passa para a primeira marca dessas virtudes, a primeira virtude, aí, que seria esse primeiro elemento do fruto do Espírito, que é o amor. Né? Obviamente, começa-se falando do amor, porque o amor é essa expressão que aglutina o Evangelho e aglutina a pessoa de Deus. O texto bíblico vai dizer que Deus é amor. Né? O Evangelho de João vai dizer que Deus é amor. Né? Então, de todas as palavras que a gente tem na nossa língua, de uma maneira geral, na língua humana, de uma maneira geral, de todas as formas que a gente tentou representar Deus, talvez aquela que mais chegue próximo de quem Deus é ou do que Deus é o conceito, a ideia de amor. Tá? E aí aqui a gente extrapola as nossas limitações do vocabulário português sobre o amor em relação a apenas a relação de atração entre um homem e uma mulher. Tá? Mas a gente extrapola isso para esse desejo fraternal de uma pessoa por outra, do cuidado de um por outro, do cuidado por todas as coisas. E Deus é de fato amor. Jesus também é apresentado em algum sentido como essa concretização do amor. Para o apóstolo Paulo, sem amor não adianta ter dons espirituais. Tá? O debate de Coríntios é esse. Tá? Ele vai dizer, olha, lá capítulo 12, ele começa falando dos dons espirituais, e aí ele faz um intervalo ali no capítulo 13 para falar do amor, e no capítulo 14 ele volta a falar dos dons espirituais. Porque no fim das contas, o que ele diz, olha, não adianta você falar em línguas, que é o debate inicial ali, né, porque a confusão, especialmente em relação ao dom de línguas ali em Coríntios, e a gente vai voltar sobre isso quando for falar dos dons especificamente, eu acho que é a próxima lição, se eu não me engano. Né? A próxima lição. Então, a gente deve entrar nesse tema já logo na próxima lição. O debate ali é sobre o mau uso dos dons. Então, o apóstolo Paulo reconhece que a igreja tem os dons, contudo, a igreja não tem amor. Entendeu? Então, ter aqueles dons não serve de nada. Não ajuda em nada, não melhora em nada a situação, não os torna melhor do que ninguém. Na verdade, os torna pior, porque eles têm o dom, mas não têm o amor. E sem o amor, o dom perde sentido. E aí ele vai dizer isso mesmo, olha, não adianta nada eu falar em línguas se eu não tenho amor, porque é como se eu fosse um sino batendo, fazendo barulho, entendeu?
ressoando e apenas fazendo barulho. Então, falar em línguas e não ter o amor não adianta. Profetizar e não ter o amor não adianta. Dar os meus bens aos pobres, ser altruísta e não ser isso um ato de amor ou produzido por amor, amor genuíno, não adianta. Tá? Aí ele vai dizer que o amor é que é a razão de todas essas coisas terem algum valor. Então, em algum sentido, no capítulo 13, você pode facilmente ali introduzir a pessoa de Jesus como essa razão. Né? Se para João, Jesus é esse logos, essa razão de todas as coisas, esse elemento que dá a razão a todas as coisas, né? Para Paulo, o elemento que dá a razão a todas as coisas é o amor. Então, se eu fizer um paralelismo de raciocínio dos dois apóstolos, eu posso, se Jesus é Deus, eu posso certamente dizer, Jesus é amor. Tá? Então, em algum sentido, sem o amor, sem Jesus, nada faz sentido em relação a qualquer outra coisa. Por isso, a primeira virtude que o cristão tem que ter é amor. Eu tenho que amar porque eu fui amado primeiro, porque Deus me amou em uma condição em que eu não merecia amor. E aí e esse talvez seja o ponto mais difícil para, vamos dizer assim, e aí me perdoem se parecer um pouco estranho, mas vamos dividir as pessoas em pessoas medianas, pessoas destacadas negativamente e talvez eu possa tentar fazer algum tipo de destaque positivo, né? Indivíduos mais virtuosos, assim, né? Ou de indivíduos extremamente negativos. A gente tem a sensação de que amar essas pessoas muito negativas, né? Essa é difícil, né? Então, Jesus amou o criminoso, amou o bandido, amou o ladrão. Por isso, esse ladrão tem que ter muito amor no coração, porque ele era uma pessoa muito ruim e foi amada por Deus. Aí, como boa parte de nós está aqui no meio das pessoas medianas, né? O indivíduo comum, aquele indivíduo que tem uma vida comum, é casado, tem filhos, é uma família comum, sei lá, o máximo que você fez de grandes coisas é xingar alguém no trânsito, né? É dar uma fechada em alguém, de repente você destratar alguém no trabalho ali porque te incomodou. Mas assim, dos nossos grandes pecados, né? Seriam mais ou menos coisas assim comuns, medianas. Aí a gente tem a sensação de quanto a essas coisas, Jesus diz assim, não, isso aí é fácil amar, porque é tranquilo, porque dá para passar por cima, não tem muita dificuldade, né? Então, aí a gente se coloca nesse tipo de patamar, né? Para mim amar foi fácil, Jesus me amar não teve muito trabalho, né? Afinal de contas, eu sou uma pessoa tranquila, boa, tal, né? Agora amar sei lá, o bandido XYZ, esse aí é difícil, esse aí dá trabalho, porque ele é violento, porque ele é mau, porque isso, aquilo, outro. Aí demandou um esforço da parte de Deus. O problema é que a gente esquece que o texto bíblico coloca todo mundo no mesmo pé de igualdade, entendeu? Coloca todo mundo na mesma linha, assim. E aí, não se ofenda, mas entre você e Hitler não tem muita diferença, entendeu? Não tem muita diferença. Tem diferença para nós, tá? Mas do ponto de vista da condenação para o pecado, tá? O pecado que você cometeu te condenou tanto quanto todos os pecados que Hitler cometeu, entendeu? Agora, é óbvio, você pode discutir consequências, as consequências do pecado dele, as consequências do meu pecado, você pode discutir consequências, mas o fato objetivo de que a condenação para o inferno não é um acúmulo de pecados, mas é o pecado, tá? Todos nós somos condenados do mesmo jeito. Estamos condenados do mesmo jeito. Então, para sermos amados por Deus, demandou da parte de Deus o mesmo esforço de amar-nos na nossa condição de pecado. Tá? Então, Deus amou o pecador mediano no mesmo tipo de esforço do amor daquele que... Porque a ofensa é a mesma. Porque se Deus é um Deus infinitamente puro, infinitamente justo, qualquer pecado contra ele é um pecado infinitamente... é um pecado infinito, entendeu? Então, a graça para ser derramada contra qualquer pecado precisa ser uma graça infinita. Por isso é que eu preciso de Jesus. Por isso Jesus precisa ser Deus, porque se não for Deus se colocando no lugar de homens finitos, o Deus infinito se colocando no lugar de homens finitos, certamente nós não conseguiríamos quitar as nossas dívidas para com Deus, a dívida do pecado. Então, porque Jesus se faz um de nós,
e Jesus, na condição de Deus, permanece infinito, o seu sacrifício é infinito. Por isso o apóstolo, ou melhor, o autor de Hebreus vai dizer que se nós sangrássemos todos os bois da face da terra, ainda assim nós não seria suficiente para resolver o problema do pecado. Mas pelo sacrifício pelo sacrifício de Jesus, aquele sacrifício eterno, perfeito e infinito, nós temos remissão dos nossos pecados. Então, o amor é uma natureza, é algo que tem que ser da natureza do crente. Tá? Então, eu amo independente das condições, eu amo independente de quem for. E amar aqui, aí a gente precisa também melhorar o entendimento. Amar não significa gostar, no sentido de sentar, abraçar e bater papo, nós somos amigos agora. Tá? Amar é tratar o indivíduo com a dignidade que ele merece, tá? Com a dignidade de indivíduo que é objeto do amor de Cristo. Todos são objeto do amor de Cristo. E aí eu entendo, tá, que, agora, nesse momento que a gente está vivendo, especialmente aqui em Porto Velho, eu entendo a revolta do cidadão comum quanto à criminalidade, né? E aí, nessa revolta da crueldade do que muitas vezes os criminosos colocam nas suas ações, né, a gente tem aquele fundo de pensamento, né, que é aquela frase que corre muito no meio aí, né, que bandido bom é bandido morto, né? Eu entendo que, ao escolher uma vida de crime, é possível que num enfrentamento a morte se encontre com o indivíduo, entendeu? Eu não acho que a polícia tenha que dar bom dia para bandido, tá? E aqui eu tenho minhas opiniões, assim, eu comentei com os familiares em casa e outras pessoas, assim, a gente foi meio que doutrinado de um tempo para cá de achar que o Estado tem que ser nosso amigo. E, biblicamente falando, o Estado não foi feito para ser meu amigo. O Estado foi feito para ser um juiz sobre a minha realidade. E como juiz, ele é uma autoridade e na mão dele está a espada. Ele é a autoridade de ordem. Então, de fato, eu entendo que a polícia ela tem que ser algo que eu tenho que ter temor. Eu não tenho que achar que policial é meu amigo, entendeu? Eu tenho que olhar para a autoridade policial e dizer assim, ali é uma autoridade, eu tenho que respeitar. Eu tenho que me comportar, tá? E o Estado como um todo, sim, eu não posso olhar para o Estado como uma entidade e achar que eu posso transgredir o que eu quiser, porque o Estado é meu amigo, o Estado tem que passar a mão na minha cabeça, o Estado tem que cuidar de mim, o Estado tem que fazer todas as coisas porque eu sou o filho do Estado. Eu não sou filho do Estado, eu sou um cidadão que contribui com o Estado, e o Estado, eu tenho a autoridade de dizer, olha, se você transgredir, eu vou lhe punir. E na medida da sua transgressão, será a medida da minha punição. Tá? Então, a gente precisa ter uma teologia melhor do Estado aí, e aí também é assunto para outros momentos, mas o fato aqui é que amar o inimigo não significa simplesmente ignorar as ações do inimigo, no sentido de que eu vou ignorar que ele é uma pessoa mal, ou que ele cometeu atitudes que poderão dar consequências negativas, ou achar que porque agora eu amo, todos os seus crimes têm que ser perdoados, todas as suas falhas têm que ser esquecidas. Tá? Perdão não significa abonar consequências, porque nem o meu perdão de pecado abonou consequências. Alguém pagou as consequências do meu pecado. Esse alguém foi Jesus. Eu já disse para os irmãos, pecado não passa impune. Biblicamente falando, pecado não passa impune. Não existe essa coisa de Deus ignorar pecados. O que Deus fez pela sua graça e misericórdia, e aí por isso nós louvamos a Jesus Cristo, e por isso nós amamos muito Jesus Cristo, o que Deus fez é pegar os meus pecados, atribuí-los a Jesus e punir em Jesus os meus pecados. Entendeu? Punir em Jesus os meus pecados. Então, os meus pecados não passaram em branco. Deus não ignorou a realidade deles. Tá? Pelo contrário, ele puniu. Então, nesse sentido, a mesma coisa se dá em outros níveis. Então, o mal comete o mal, isso não significa que o seu mal não terá consequências. Mas o indivíduo que comete o mal, ele continua sendo objeto do amor salvífico de Cristo. E o Evangelho é para ele. E o meu desejo é que Deus o restaure, que Deus o transforme no meu irmão. E que ele se assente ao meu lado, na mesa do Senhor.
mesmo tendo sido a pessoa que foi, mas o que eu creio é que o Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai se arrepender, ainda que nesse processo de arrependimento ele encontre um juízo humano duro, um juízo humano que possa ceifar a sua liberdade pelo resto da vida, lhe trará consequências, mas a eternidade dele será uma eternidade de salvação. Por isso, nós amamos a todos e evangelizamos a todos, tá? E anunciamos na expectativa genuína de que todos se convertam. E isso vale para o bandido de arma na mão, na rua, para o bandido de colarinho branco sentar atrás de uma mesa em algum órgão público espalhado pelo país. Entendeu? Então, nesse sentido, a gente precisa também, como cristão, começar a amar genuinamente. Tá? Lembra de Jesus no Calvário. Tá? Quando ele diz, Pai, não lhes impute esse pecado, porque eles não têm consciência do que estão fazendo, tá? Jesus não está fazendo uma frase de efeito para depois a gente dizer, como Jesus era benigno, tá? As pessoas estão ali humilhando ele, vilipendiando, ele está lá preocupado com elas. Aquilo é genuíno, Jesus ama aquelas pessoas. Uma das frases mais bonitas dos relatos dos evangelhos, e que é aquela coisa que, por exemplo, a gente precisa ler fantasia, você precisa se debruçar sobre histórias e aprender a mergulhar, porque a Bíblia é uma narrativa, são muitas narrativas, e às vezes a gente vai lendo e não permite viajar na narrativa. Mas imagina só, Jesus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor sobre todas as coisas, do alto do monte, olhando para Jerusalém, o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, o povo que Deus fez com que todas as nações ao redor fossem reorganizadas, destruídas, outras levantadas, outras destruídas. Um povo que Deus se aliançou pessoalmente com eles. Tá? O Criador do universo desceu para se aliançar com uma nação. Jesus é parte daquele povo. Jesus é parte do Deus que fez aquela aliança. Parte aqui entendam, tá? Eu não estou dizendo que a Trindade seja 3 partes, não. Tá? Apenas que eu digo é que ele está contido na Trindade. O ponto aqui é que Jesus olha para aquela nação e diz assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo dos meus braços, como uma galinha faz com seus filhos, e vocês insistem em me repelir. Imagina a dor que está no coração dele naquele momento. Entendeu? Não é assim frase de efeito. A gente lê o texto, aí de novo, por causa um pouco da nossa dificuldade de entender a relação entre igreja e Israel, as alianças, como é que Deus coordenou essas coisas, ao longo da história, a gente lê o texto e diz, Jesus está preocupado com seus irmãos, sei o que tal. Aí não é só uma preocupação superficial, é algo genuinamente profundo, ele está pesaroso. Sabe por quê? Porque daquele montante ali de pessoas que tiveram o privilégio de receber a aliança das mãos do Senhor e de serem o povo que tem liberdade de acesso ao Senhor, daquele montante ali, uma parcela pequenininha é que ia ser salva. O restante ia morrer na incredulidade. E morrendo na incredulidade, ia para o inferno. Tá? Ia para o inferno. Então, Jesus tem consciência daquilo. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo vai fazer lá em Romanos. A gente passou nas séries em Romanos aqui. Quando ele diz, olha, se fosse possível eu trocar a minha eleição por todos os meus irmãos israelitas, tá? Se eu pudesse dizer para Deus, olha, Deus, tira a minha eleição, tira a minha condição de eleito e transfere ela para todos os meus irmãos. E ali não é só irmão de carne e de sangue, não. É irmão patrício e irmão de identidade nacional. Para todos os meus irmãos patrícios, tá? Se o Senhor salvar todos eles e eu me perder, eu estou tranquilo com isso, eu estou satisfeito. Tá? Porque é muita gente que vai se perder, é muita gente que está ignorando a realidade do Cristo ressurreto no meio de nós, a realidade do Cristo que já está entre nós, do encarnado. Então, esse amor pelas pessoas, em diversos aspectos, isso precisa ser uma característica do crente. Isso é a primeira virtude que o crente tem que ter, acima de todas as coisas. E, obviamente, é mais difícil de ter, porque a gente gosta de fazer juízos de valores, a gente gosta de dizer que esse cara é difícil de amar, aquele lá é mais difícil, aquele... Meus irmãos, sempre use o paradigma de Cristo. Tá? Olhe para Cristo e lembre que para amar você foi difícil para Cristo, tá? A ponto dele subir na cruz. Tá? O amor dele por você está expresso no ato dele subir na cruz. Certo?
Acho que alguém fez algum sinal? Não, né? Então eu me confundi. Continuando então, que é a alegria. Tá? A outra virtude do cristão é a alegria. Né? E aí na revista o autor diz assim: você já observou quanto o exercício da verdadeira alegria na vida do crente pode influenciar os outros? E esse aqui é um outro, eu acho que é consequência, tudo aqui é muito consequência da ideia, da percepção do que Cristo fez por nós. Né? Já comentei outras vezes aqui com os irmãos, nem lembro se foi estudando Gálatas também, mas talvez tenha até sido, lá no começo, eu ainda nem era pastor da igreja. Eu estava só auxiliando os irmãos aqui como professor de ABD. Eu lembro que eu comentei e disse o seguinte: se a gente parar para pensar, genuinamente, se parar para meditar, eu já comentei com os irmãos aqui algumas semanas atrás sobre o que significa meditar para o crente. Né? Nosso conceito de meditação não é um conceito esotérico oriental, de você esvaziar a mente. Tá? O conceito cristão, o conceito meso-oriental, no sentido assim, o conceito do israelita, né, de meditação, é encher a mente. Tá? Mas é encher a mente de alguma coisa positiva. Tá? Então, se você meditar, se você encher a sua mente sobre o que significa a obra de Cristo na cruz em relação à minha realidade eterna, ninguém consegue ficar sem dar um pulo de alegria, entendeu? Sem expressar alegria, sem acordar todos os dias pensando, eu estou salvo, entendeu? Eu estou salvo. O problema é que a gente não para pensar nisso. E aí a gente lida com a salvação como uma conquista minha. Então, eu me converti, e aí eu acrescentei à minha vida aquela realidade, e a minha virtude é ser evangélico. Né? Mas, na verdade, você foi chamado para a salvação, e ao ser chamado para a salvação, Deus transformou a sua realidade por completo, e isso por si só é motivo para você passar eternamente grato e eternamente alegre, eternamente feliz. Tá? Aí é óbvio, aí você vai dizer, mas então o crente tem que ser um eterno risonho que não pode sofrer com nada, não pode se queixar dos problemas ou das coisas ou ter sofrimento. Não é isso. É óbvio, você vai passar por tribulações, vai sofrer. Eu citei na semana passada, não sei se foi na pregação, se foi aqui domingo de manhã, a situação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, aquele homem que viveu tantas coisas ao longo de todo o seu ministério. A gente está vendo ali no trechinho de Gálatas ele relatando sobre isso. A gente vai ver hoje à noite, né, um trechinho desse testemunho dele dos anos, para onde ele foi, o que ele fez, aonde ele andou. Então, o apóstolo Paulo que vivenciou tantas coisas, daí no finalzinho já dos relatos de Atos, quando ele entra no barco indo para Jerusalém, para Roma, o texto diz que o apóstolo Paulo ficou abatido. E o abatido ali é triste mesmo, é alguém que está assim, pesaroso, pensando, e agora? Será que eu fiz o certo? Será que está certo esse negócio mesmo? Será que eu não podia ter aproveitado a oportunidade de me livrar desses perseguidores e seguir a minha vida, né? Fazendo meu trabalho, fazendo a minha plantação de igreja, mas eu preferi ir para Roma, ser julgado por César, e aí o texto diz que o coração dele está pesado. E aí, o que acontece? O Jesus Cristo aparece a ele, o consola, e aí ele então vai revigorado, e o consolo de Jesus é aquele consolo para os homens de Deus ali, os homens e mulheres de Deus debulhados, né? Aqueles que vão ser mexidos mesmo. Jesus diz, olha, tem bom ânimo, confia, eu estou com você, você não está sozinho, mas vai piorar, entendeu? Fica firme, porque vai piorar, mas importa que você chegue lá e eu vou fazer você chegar lá. Tá? É importante que você chegue a Roma e você vai chegar até Roma. E ele vai, entendeu? Aí enfrenta naufrágio, fica ilhado, é atacado por uma serpente, depois chega em Roma, é preso, é rejeitado pelos seus irmãos, né, os irmãos judeus ali, aí finalmente é solto, aí anos depois é preso de novo, e aí a vida vai continuando por uma série de problemas até que a sua vida é ceifada a mando do imperador, né? E ele tem então o fim da sua vida por um machado cortando o seu pescoço. Então esse homem é um homem que vai dizer aos filipenses que em todas as circunstâncias ele é feliz, ele é alegre, entendeu? E o tema da carta, a carta aos filipenses, alguns gostam de chamar de a carta da alegria, né?
Porque constantemente ele está dizendo, né? Alegrai-vos, alegrem-se, 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 alegrem-se. Porque, na verdade, no fim das contas, a gente tem muito mais motivo para se alegrar do que para se entristecer. Tá? Eu sei que você vai ter dificuldade na vida, você vai enfrentar problemas, vai ter um momento de tristeza, vai ter um momento de perda, vai ter um momento de frustração. Mas se nós passarmos a olhar genuinamente para a nossa realidade, a gente pode falar o que o apóstolo Paulo diz, que as leves e breves, momentâneas tribulações dessa vida, não se comparam às glórias que estão guardadas para nós no que há de vir. Entendeu? Então, quando a gente olha para a realidade futura, olha para a nossa realidade de agora, e compara com a realidade futura, com a promessa que está sendo concretizada nas nossas vidas, a gente tem muito mais motivos para ser alegre. Então, o crente precisa ser um indivíduo alegre. E quando eu disse que essa virtude tem que ser externa, essa alegria tem que ser apresentada ao mundo, entendeu? O mundo tem que olhar para nós e dizer assim, por que esse povo, mesmo passando por tanta tribulação, continua alegre, continua feliz, continua positivo? E aqui não é uma questão de mindset, de chip, dessas baboseiradas que a gente ouve na internet, que você, como se você desse ordem para a vida e a vida fosse funcionar porque você disse, não, agora tudo vai dar certo, tá? É ser alegre porque você tem uma razão para ser alegre. Qual é a razão que você tem para ser alegre? Cristo morreu no meu lugar e eu estou livre da condenação eterna. O resto é resto, entendeu? Isso aqui é temporário. Eu sei que para nós parece muito tempo. 80, 85, 90, 100 anos. A gente pode achar muito tempo, mas isso comparado à eternidade, meu irmão, não tem comparação. Tá? Então, quando você pensar nas dificuldades da vida, diga a Deus, olha Deus, está difícil, está duro, eu não quero perder a alegria, eu quero continuar sendo alguém alegre. Então, traz ao meu coração a memória do que o Senhor fez por mim, entendeu? Para que meu coração se encha de júbilo, se encha de alegria e eu possa continuar expressando ao mundo que aquele que está em Cristo é uma nova criatura e essa nova criatura é uma criatura alegre, é uma criatura feliz. Tá? Dando prosseguimento, a paz, né? Obviamente, está muito parecido, tá muito semelhante a essa outra virtude. A ideia da paz não é só que nós somos pessoas que vivem em paz, mesmo em meio à tribulação, tá? Mas também nós somos promotores da paz, tá? Porque onde nós vamos, onde os cristãos chegam, onde um cristão genuinamente chega, ele há de lutar pela paz. Tá? Nós não somos revolucionários, a gente não é aquele que está sempre tentando arrumar confusão com todas as coisas. É óbvio que você vai lutar pelos seus direitos, é óbvio que você vai lutar por melhorias, é óbvio que você vai se engajar com lutas genuínas e talvez em uma realidade histórica você vai pegar muitos cristãos pegaram em armas para lutar, seja pelo seu país ou seja contra tiranias. E aí, inclusive, agora tem um filme, não sei se chegou aos cinemas aqui em Porto Velho, mas provavelmente logo mais já deve estar disponível nos streamings aí. É um filme sobre a história de Dietrich Bonhoeffer, né? Ou Bonhoeffer, né? Aí depende do seu nível de alemão, né? O meu brasileirado é Bonhoeffer, né? Como eu aprendi, mas eu acho que não é assim que pronuncia. Mas o fato é que a história dele é muito interessante porque ele está envolvido naquele período de Hitler ali. Ele é um pastor do movimento chamado Igreja Confessante, que foi a igreja alemã que não coadunou com o partido nazista, né? E não se submeteu às diretrizes do partido nazista. E essa igreja confessante foi perseguida, obviamente, e ele se envolve naquela operação, que tem um filme até, tem 2 filmes, tem um filme que é alemão e um filme que é americano, conta a mesma história, baseado no mesmo livro. O nome do filme é Operação Valkyria, né? Um é alemão, é todo em alemão e com atores alemães, e o outro é de Hollywood, aí é com Tom Cruise e outros atores famosos. O alemão eu não assisti, eu assisti só com Tom Cruise. É um bom filme, vale a pena assistir, você pode procurar aí nos streamings da vida aí. Mas o Dietrich Bonhoeffer não é citado no filme, não. Mas ele está envolvido naquela operação toda lá, ele faz parte do esquema. E eu acho que nesse filme agora, que conta a história dele, vai mostrar porque o fim da sua vida é envolvendo essa história, tá? E aí eu não estou dando spoiler do filme porque é história, tá? Ele morre no final, tá? Então, assim, já vá sabendo que o personagem principal não sobrevive no final, tá? Mas não vou estragar dizendo como é que ele morreu, tá? Mas o fato é que o Bonhoeffer e outros cristãos se envolveram em atentados até, né, contra a vida de Hitler. Tem um debate sobre
até onde isso é genuinamente cristão ou não. Eu acho que é um debate possível. Mas o fato é que promotores da paz, tá, não significa que você é subserviente a todo tipo de tirania, de maldade que está sendo estabelecido porque você é um promotor da paz, ou porque você é alguém de paz, ou porque você está em paz. A paz aqui tem a ver com a ideia de você trazer essa consciência de harmonia com o Criador. Tá? Porque paz para nós não é a ausência de conflitos. Paz para o cristão é estar em harmonia com o seu Criador. É estar em paz com Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Ou seja, nós somos reharmonizados com o nosso Criador. Então, nesse sentido, ao estarmos em harmonia com o Criador, nós voltamos ao status natural, né? Vamos dizer assim, as configurações de fábrica são resetadas e a gente começa a ser moldado de novo em uma realidade onde a gente vive em paz com Deus, onde Deus não está mais irado contra nós. Né? A carta aos Romanos trabalha isso. A carta abre dizendo que dos céus está se apresentando a ira de Deus sobre pecadores. E lá para frente ele vai dizer que agora regenerados, os pecadores regenerados mediante Cristo, estão em paz com Deus. Porque se por um lado nós temos um Deus em ira em direção aos pecadores, mediante o Evangelho, nós temos um Deus que está em paz com aquele que foi justificado, com aquele que foi transformado. Então, paz é uma realidade do cristão, ele é um promotor da paz, no sentido também de que ele quer levar os outros a estarem em harmonia com o Senhor, com o seu Criador, e ele está em paz porque eu não tenho mais um Deus lutando contra mim. E aí é o que o apóstolo Paulo vai dizer também nas suas cartas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendeu? E esse é um ponto que a gente precisa lembrar, né? E sem as frases de efeitos de crente, né? Não é porque o seu negócio, né? O seu negócio não vai dar certo porque Deus está do lado do seu negócio, tá? Que aí o pessoal gosta de dizer assim, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então eu ponho lá no meu estabelecimento comercial algum tipo de esse lugar pertence ao Senhor Jesus Cristo, e aí eu tenho a ideia de que a partir disso, então, os meus concorrentes todos perderão, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem nada a ver com isso. Tá? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se Deus amou você, entregou Jesus Cristo por você, você foi transformado por esse evangelho, você está em paz com Deus, e Deus é a favor de você, o mundo pode se levantar para tentar derrubar a sua realidade de convertido, mas ele não vai conseguir, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá? Então, as autoridades podem se levantar para tentar inibir o evangelho, como em algumas regiões do mundo isso já acontece, como a expectativa apocalíptica do texto escatológico, do texto de Apocalipse, é essa, de que vai haver um tempo em que as autoridades se levantarão e a igreja será reprimida, será apagada da existência, né? Inclusive a ideia é essa, que em algum momento vai ser dada como eliminada, né? Resolvemos o problema, a igreja foi eliminada da face da terra. Ainda assim, nós não seremos destruídos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso a gente vive em paz, mesmo diante do conflito, diante da oposição, diante da luta, diante da dificuldade. Tá? Próximo, longanimidade, né? Então, o autor aqui vai dizer assim, esse aspecto do fruto do Espírito equipa os santos, os separados para Deus, para saber esperar, perder, sofrer com paciência, sem que essas circunstâncias nos perturbem. Deus nos dá a condição de revelar a atitude de alguém Deus nos dá condições de revelar a atitude de alguém que nos prejudica. A paciência é uma das características dessa virtude. Então, a longanimidade é uma virtude bastante interessante, porque a longanimidade, e eu gostei do aspecto que o autor trata aqui, que é saber esperar. Se tem uma coisa difícil para o crente, é saber esperar. É para todo ser humano, saber esperar. Né? Tem um grupo musical chamado Sola, acho que ele já não chama mais chamado Projeto Sola, acho que agora é só Sola mesmo. Né? Eles têm uma música... Não é deles, perdão, desculpa, estou confundindo. É do Palavra Antiga, é um outro grupo, e tem o nome da música, acho que é o nome do CD, mas tem uma música com o mesmo nome, que o nome é Esperar é Caminhar. Isso, esperar é caminhar. É que a ideia de que a gente espera pela vinda do Cordeiro. Enquanto
o cordeiro não vem, a gente caminha, a gente continua fazendo as coisas. E é difícil esperar, é difícil aguardar por coisas que a gente não tem o poder para controlar, porque isso nos torna impotentes diante da situação, né? Aí, o que o texto nos diz é que, enquanto as coisas não acontecem, a gente continua fazendo outras coisas, tá? E longanimidade é isso. Longanimidade é eu continuar fazendo o que eu tenho que fazer enquanto as coisas ainda não aconteceram. Então, eu preciso ser paciente, eu preciso esperar, eu preciso aguardar, eu preciso saber. E aí, a expressão, quem gosta de futebol já ouviu muito técnico de futebol dizer isso, né? O tal de saber sofrer, né? Quando o time está jogando acuado, né? Aí ele por uma bola ele tenta se salvar e aí o pessoal não, tem que saber sofrer, né? Eu não acho que o crente tem que saber sofrer. Eu não gosto muito dessa ideia do crente masoquista, mas a gente tem que saber esperar o momento em que Deus há de dar uma resposta, positiva ou negativa, entendeu? Porque Deus responde de um jeito ou de outro, ele responde. E a gente tem que aprender a aguardar. E esse processo de paciência é um processo que a gente tem que trabalhar na nossa realidade mesmo. E, por exemplo, eu já chamei a atenção dos irmãos em outro momento, quando falei sobre alguma coisa voltada a esse tema. Pensa só no caso, se coloca aqui é pura conjectura minha, tá? Zero texto bíblico para fundamentar minhas ideias aqui. Tá? Mas pensa só, o texto vai dizer que Cristo está sentado à destra do Pai, nesse momento, e ele aguarda o momento da volta. Apocalipse pode me dar uma basezinha, né? Tem um determinado momento lá em Apocalipse, quando as almas estão, na visão de João, quando as almas estão sobre o pé ali do trono, né? E aí as almas dizem para Deus, né? Viram para quem está sentado no trono e dizem assim, até quando nosso sangue não será justificado, né? Ali é a ideia daqueles que morreram, foram martirizados, e eles demandam justiça da parte de Deus, né? Porque até então a injustiça está prevalecendo. Eles morreram e os seus algozes não foram condenados, né? E aí Deus diz assim, há de se aguardar um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Aquelas coisas de Apocalipse, né? Aqueles textos enigmáticos de Apocalipse. Mas, ao mesmo tempo que você tem essa ideia de aguardar a justiça, você tem um momento em que o Cordeiro tem que aguardar o momento da sua volta para estar reunidos. Aí eu me lembro da última ceia, lá quando Jesus se reúne com os discípulos, aí ele diz, eu estava ansioso por esse momento, porque essa vai ser a última vez que eu vou me reunir com vocês, e depois só quando eu voltar, né? E Jesus estava ansioso por causa da companhia dos seus, né? E consciente de que um longo tempo separaria aquele momento da mesa do futuro momento onde ele estará não só com aqueles 12, ou melhor, com os 11 ali, né? Porque um vai sair, mas com a representatividade daquilo, como com todos os outros que vão sendo arrebanhados ao longo da história. Então, Jesus aguarda por esse tempo. Jesus aguarda pacientemente o momento em que ele se sentará à mesa conosco. Então, nesse sentido, Jesus vai me dando lições de paciência. Ele que é o Senhor de todas as coisas, o dono da realidade, né? O apóstolo Paulo vai dizer que por meio dele nada do que existe vai poder ser feito. João vai dizer a mesma coisa. Todo o texto bíblico vai dar a ideia de que a existência é uma existência por causa de Jesus, né? É a realidade dele, é porque Jesus existe, é porque o Filho existe que nós existimos. Então, isso tudo, ele que é esse Senhor de todas as coisas, ele tem que sentar e aguardar o momento em que ele voltará, aguardar o momento em que ele julgará vivos e mortos para trazer justiça, aguardar. E aí a gente tem que aprender com essas coisas também, que tem hora que a gente tem que esperar, tem hora que a gente tem que aguardar, e para isso a longanimidade nos socorre. Para isso nós precisamos de longanimidade, e quem produz longanimidade em nós é o Espírito Santo. E aí eu preciso me socorrer do Espírito Santo. Eu disse, Espírito Santo, está difícil aguardar, eu preciso de longanimidade. Em diversos contextos, seja nos contextos das suas demandas pessoais, seja nos contextos da demanda espiritual, da demanda da realidade eterna, mas eu tenho que aprender a ser alguém que aguarda no Senhor.
E se eu estou aguardando no Senhor, eu estou... E aqui aguardando no Senhor, desculpe porque a frase fica meio lavada, porque te repete muitas coisas, né? Aguardar no Senhor, e ela vai perdendo meio sentido, mas aguardar no Senhor é aguardar que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja realizada na minha vida. E se a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é melhor que eu espere para que, de fato, a realidade dele se instaure na minha vida. Diga, irmão. Todos os frutos eles estão entrelaçados um no outro, assim, todos os frutos não, todos esses elementos, essas virtudes, elas acabam uma reverberando na outra, ou estando entrelaçadas, ou dependendo uma da outra, no sentido de uma vai alimentando a outra. Por isso, talvez o apóstolo tenha apresentado como uma coisa, uma unidade, né? Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, como se fosse uma série de virtudes que são complementos de uma única coisa, que é essa transformação do Espírito Santo na vida do indivíduo. Então, sim. Uhum. Elas estão intimamente ligadas uma à outra. A irmã tem razão nesse sentido, por conta dessa proximidade de uma coisa da outra. Por isso que é muito estranha essa ideia da gente trabalhar esses elementos muito separados um do outro, como se fosse capaz de eu ter paz, mas não ser longânimo, de eu ter alegria, mas não ter amor, de eu ter fidelidade, mas não ter mansidão, entendeu? Então é muito estranho essa ideia que às vezes a gente tenta trabalhar, né? Aí às vezes até tem alguns materiais que tem essa qual característica do fruto do Espírito você já desenvolveu, né? É meio estranho porque elas estão muito ligadas uma na outra. Então me parece que isso tudo são as virtudes que o cristão tem que desenvolver por conta da ação do Espírito Santo. E se a gente é guiado pelo Espírito Santo, vive no Espírito, a gente anda no Espírito, como o apóstolo Paulo diz alguns versos antes, né? Quando ele entra nesse debate aqui, ele vai dizer, se vocês são guiados pelo Espírito, se vocês andam no Espírito, vocês não andam nas coisas da carne. Então, se a gente anda no Espírito, vive pelo Espírito, a gente produz o fruto do Espírito e essas virtudes são uma realidade na nossa vida. É óbvio que a gente vai sendo moldado, né? Então, você está sendo transformado, lapidado, moldado. Então, essas virtudes vão aflorando ao longo da caminhada de fé. É aquilo que eu sempre digo para os irmãos aqui. O crente não pode ser a mesma coisa a vida inteira, tá? Não tem essa, aí, assim, não é papo de espírita, né? Não é o, como é que foi a expressão lá, irmã Doroteia? É o espiritólito, né? Não é o espiritólito do saião aqui, mas o crente tem que evoluir, tá, meu irmão? Tem que andar para frente, tem que ser melhor amanhã do que você é hoje, tá? Eu preciso, no final de 2025, olhar para o início de 2020, para o final de 2024, dizer assim, no final de 2025 eu estou melhor, tá? Eu estou mais longânimo, eu estou mais paciente, mais amoroso, eu estou mais parecido com Jesus, tá? Então, assim, a ideia é essa, é que às vezes a gente acha que a gente sofre, que eu chamo aqui, aí não sei se tem nenhuma Gabriela aqui na igreja, né? Mas a gente meio que sofre dessa síndrome de Gabriela, né? Hã? Tinha uma irmã aqui que era uma família, a Gabriela aqui, mas a gente sofre dessa síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, eu morri assim, Deus me fez assim, Ele vai me amar do jeito que eu sou. A gente arruma um monte de desculpa para não mudar, para não evoluir, né? No sentido de se tornar mais parecido com Jesus. Continuando aqui, benignidade, né? Por meio do exercício da benignidade, o Espírito dá poder para que sejamos ternos e gentis. E aí é um negócio que às vezes a gente acha interessante, porque olha só como o Evangelho responde muitas demandas, ou talvez a gente possa afirmar tranquilamente que ele responde a todas as demandas, mas o fato é que quantas vezes você já não viu por aí pessoas dizendo, né, que o mundo precisa de mais pessoas boas, né? Precisa de mais bondade, precisa de mais fraternidade, né? E aí, por isso que eu digo, se o Evangelho, de fato, tivesse na vida de todos aqueles que se afirmam cristãos, né,
se todos eles produzissem o fruto do Espírito, se o Espírito estivesse atuando neles, nós teríamos um batalhão, um exército de pessoas bondosas. E, de fato, nós precisamos cada vez mais de pessoas bondosas, tá? De pessoas que sejam boas. Boas no sentido de dar passagem para o próximo, tá? De não achar que você é sempre o primeiro, tem que ter atendido, de que farinha pouca, meu pirão primeiro, essas coisas todas que são coisas típicas de brasileiro, né? É o jeitinho para mim, porque eu tenho um contato ali assado, então eu posso pular a fila, e aí o outro que está na fila, né? Paciência, né? Afinal de contas, eu tive chance, ele não teve. Essas coisas, né? Da bondade nas coisas simples, é o bom dia para as pessoas, é tratar as pessoas com cordialidade, sei lá, tem tanta coisa que você pode pensar, né? No trânsito, então, que a gente tem tanta dificuldade. Eu estava vendo uns vídeos aí que agora virou moda, aparentemente, desses grandes centros, brigas entre motoqueiro e motorista de carro. Aí o motoqueiro chuta o retrovisor do cara, aí o cara sai correndo atrás do outro. Aí, no fim das contas, alguém morre nessa história, né? Normalmente alguém se fere gravemente, alguém morre nessa história. Essas coisas, o mundo, de fato, precisa de mais bondade, porque nós vemos um mundo mau e as pessoas têm prazer em ser más, e o crente foi chamado para esta realidade, para ser sal, e uma das características do sal, né, não é só dar sabor, não é só dar alegria, mas uma das características, e talvez a que mais esteja próxima da ideia que Jesus Cristo realmente queria dizer quando ele diz que vocês são o sal da terra e luz do mundo, até porque no mundo antigo o sal não tem tanto a ver com sabor para comer, mas tem mais a ver com sal para estocar alimento, né, para você inibir a putrefação da carne, né? E lembra que no mundo antigo sal não é barato, igual no tempo moderno, né? Sal é um produto caro, né? Nesse mundo que Jesus está dizendo isso, o sal está vendido na esquina por R$ 1,50 um pacotinho. Tá? Eu nem sei se está nesse preço, né? Mas R$ 3? Então, R$ 3, então dobrou aí. Mas sal não é um negócio que você compra facilmente. Tá? Então, quando Jesus diz que a igreja é o sal da terra, tem mais a ver com a ideia de que a igreja é o elemento que inibe a destruição da terra, que inibe a putrefação da terra. Tá? E como é que a gente inibe isso? Sendo bom, tá? Sendo pessoas boas, tá? Sendo pessoas amáveis, sendo pessoas cordiais, sendo aquelas pessoas que dão bom dia, tratam bem as pessoas, ajudam as pessoas, ajuda o idoso a atravessar a rua, e aí sem nenhuma expectativa de juntar estrelinhas no céu, tá? Carrega uma coisa para outra pessoa, e essas coisas todas, tá? Porque tem a ver com isso, tá? A benignidade. Diga, meu irmão. Sim. Aham. Irmão, bondade. Benignidade, bondade é conversão. É a ideia de que não é o Lula que define minha vida, entendeu? Não é o que está sentado na vez que define a minha qualidade de vida objetiva, tá? Ainda que sim, de uma forma ele seja responsável pela melhor ou pior da minha qualidade de vida, né? Porque o governante toma boas decisões, a nação prospera, o governante toma más decisões, a nação passa por dificuldades. Então, nesse sentido, ele tem uma participação, tá? Mas a minha alegria, a minha expectativa positiva da vida não está ligada a quem está sentado no Planalto, entendeu? Então, eu posso orar e desejar o bem para ele, independente disso. Aí isso é um exercício que a gente tem que começar a fazer. E esse período aqui, os irmãos, por favor, me ouçam com todo carinho, tá? Fez muito mal para a gente essa guerra cultural, tá? Que os cristãos embarcaram numa guerra ideológica que não é nossa, tá?
não é da igreja. A igreja não é partido político, ainda que você tenha todo o direito de se identificar com qualquer espectro político. Tá? Política é algo que a gente debate, não é dificuldade. Debater, eu tenho todas as minhas argumentações para achar que o espectro tal é ruim ou que o espectro tal é bom. Tá? Você vai ter toda a liberdade disso. Agora, a igreja não é de direita nem é de esquerda. Tá? A igreja está acima disso. Tá? A igreja não se define por padrões humanos. Tá? Então, essa história de que o crente tem que ser de direita e o crente não pode ser de esquerda, isso não é bíblico, tá, gente? Tá? A gente está acima desse debate. Está acima desse debate. O nosso governante não é de direita nem de esquerda. Tá? O nosso governante está acima de todas essas coisas. O governante nosso, Jesus Cristo, tá? A quem comanda, quem coordena, quem é o Senhor dessa nação. E é uma coisa que eu já falei outras vezes brincando para vocês. Tá? No reino de Deus, no reino dos céus, não tem democracia. Tá? No reino dos céus é um monarca, é um rei. Tá? É ele que coordena essa realidade. Então, nesse sentido, na nossa realidade, as coisas se debatem em níveis humanos. Tá? E aí você tem toda a liberdade para escolher um espectro ou outro, para debater, para achar ruim, para quê? Mas você não tem a liberdade para condenar os indivíduos porque eles escolheram um espectro A ou B. Entendeu? E isso o crente precisa mudar urgentemente, porque a gente embarcou nessa briga, a gente entrou de peito aberto nela e a gente está sofrendo por causa disso. Tá? A igreja se tornou militante em um sentido que ela não deveria ser. Tá? Ela se desgasta com isso, o evangelho não prospera, porque a gente começa a se encantar por um pseudo-político pastor da ala tal, aí daqui a pouco a gente vai ver que esse cara está envolvido com alguma confusão, e aí o nome do evangelho começa a ser sujo. A igreja tinha que estar nesse ambiente sendo um elemento de ponderação, tá? Um elemento que faz com que direita e esquerda se sentem na mesma mesa. Lembra-se da mesa que Jesus está falando que estava ansioso por estar. Nessa mesa tinha um zelota e um publicano. Tá? A relação entre zelotas e publicanos era de publicano tem que morrer. Tá? É assim que um zelota pensa sobre um publicano. E na mesa está sentado Simão, zelota, e está sentado Mateus, publicano. Tá? E ambos morreram por Cristo. Ambos deram a sua vida pelo Evangelho. E Jesus sentou e deu a mão para ambos, e sentou com ambos, e fez com que ambos se amassem. Tá? Então, a gente tem que superar esse negócio de condenar o meu irmão porque ele é de direita ou porque ele é de esquerda. Tá? A gente pode debater, a gente tem liberdade para isso, você tem toda a liberdade para dizer, olha, o espectro político tal tem suas limitações, suas dificuldades, tem que mudar isso, aquilo, outro, a percepção é equivocada, essa visão econômica não chega a lugar nenhum. A gente tem toda a liberdade para isso. Agora, esse grau que a gente avançou de condenar e de levar a um estado de beligerância entre a gente, isso está ficando doentio. A igreja precisa mudar, a gente precisa voltar atrás, entendeu? A gente precisa sentar com nossos irmãos e dizer assim, meu irmão, você quer votar no Lula? Ok, beleza, mas se você é meu irmão, a gente vai para o céu, vai junto. A gente pode debater política? Vamos debater juntos? Eu posso te provar que o Lula não é um bom candidato? Ou eu posso te provar que o Bolsonaro não é um bom candidato? Vamos sentar e vamos debater? Entendeu? Como dois irmãos que têm capacidade. Porque hoje em dia a gente não consegue fazer isso nem em família. E isso a gente foi internalizando, essa guerra, entendeu? A política hoje virou um assunto que a gente só consegue conversar se todo mundo for do mesmo espectro político. Se não for do mesmo espectro político, a gente entra em guerra. Entendeu? Isso em todos os aspectos, em todos os ambientes. E a igreja foi meio que pego de boi de piranha nessa história aí, e a gente está apanhando nessa história à toa. Tá? Então a gente precisa mudar essa perspectiva. Não é o papel da igreja, tá? Ainda que eu concorde, eu acho que você tem todo o direito de ter opinião, acho que você tem direito de expressar a sua opinião. Tá? Você diz, olha, eu sou de direita por causa disso, disso e disso. Eu sou de esquerda por causa disso, disso, disso. Você tem todo o direito de fazer isso. Agora, condenar o outro porque ele assume um papel e condenar do ponto de vista religioso, do ponto de vista bíblico, né, como se aquele pessoa não pode ser crente, a gente precisa mudar esse negócio. Gente. Não é papel da igreja, entendeu? Não é nosso papel, tá? E também não é papel da gente arrastar a igreja por meio desse debate. De novo, meu maior incômodo com essa história é que
não é o lugar da igreja, tá? Estar nesse debate. Tá? Eu não estou dizendo que a igreja não possa ser um agente político. A igreja é um agente político no mundo. Tá? Tem cidadãos, a gente expressa opinião, a gente importa, a gente deveria estar no debate público, debatendo temas que são caros a nós, por exemplo, debate sobre aborto, sobre identidade de gênero, sobre relações com minorias, seja a questão dos negros, seja a questão das mulheres, seja a questão até mesmo das minorias LGBT, que toda a sopinha de letra que eles colocam, a gente deveria estar envolvido no debate, tá? Como um grupo de pensamento, tá? Como uma parte significativa da sociedade, contribuindo para esse debate. Mas a gente não pode estar nesse debate de guerra ideológica, condenando meio mundo e saindo por aí, porque a gente não ganha nada com isso. Não é o papel da igreja. O apóstolo Paulo, e aí de novo, quando ele escreve aos Romanos, e ele diz que todo governante foi posto naquela posição por vontade de Deus, ele não está falando do governante que é do espectro político dele. Tá? Ele não está falando do governante que é o amigo dele, ou que é alguém que pensa igual a ele. Ele está falando do imperador do Império Romano. Os mesmos imperadores que não muito tempo antes ou não muito tempo depois vão incendiar, vão iluminar as ruas de Roma, incendiando cristãos. Entendeu? E essa carta permaneceu naquela igreja, ela não foi reeditada. O apóstolo Paulo não escreveu uma segunda versão da carta dizendo, lembra aquele negócio que eu disse lá sobre as autoridades? Pois é, mudei de ideia, depois que tocou fogo em membros de cristão, começou a dar cristão para as feras, né? E depois disso a gente mudei de ideia, vou aqui, a gente tem que condenar o imperador, porque o imperador é mau, não sei o que, aquela coisa toda. O mesmo autor, a carta mantém. Então, assim, a gente precisa aprender a lidar com as dificuldades e lidar com a realidade de que talvez o governante da vez não seja o governante que me agrade. Tá? E lidar com a realidade de que eu tenho que usar o ferramentário que existe, a minha posição, para lutar contra um governo que eu não gosto, ou que eu entendo que é ruim, tentar promover as mudanças, tá? Pelos meios que são possíveis. Mas eu não posso sair por aí condenando meio mundo porque o indivíduo é da espectro político A ou B, ou porque ele vota em fulano, porque ele vota, eu quero que fulano morra. Essa história, então, de crente mandar a gente morrer, é complicado, tá, gente? É fruto do Espírito aqui quem está precisando, hein? É Bíblia quem está precisando, porque nós não somos esse povo, nós somos o povo que ama. Tá? E a gente ama, inclusive, o espectro político que a gente não gosta. Tá? E aí, pastor, mas é difícil. Meu irmão, você quer a facilidade, talvez seja outro caminho, tá? Porque no mundo a gente vai ter aflição, tá? O caminho é um caminho estreito, é um caminho que exige da gente mudança, tá? Então a gente não vai conseguir atingir essas virtudes se a gente continuar nesse meio confuso que a gente criou para nós mesmos, tá? Diga. Aham. Uhum. Aham. Uhum.
Uhum. Uhum. O mesmo apóstolo Paulo vai também dizer, nas cartas dele, vai dizer ó, que em Cristo nós somos um só, nós somos unidos. É óbvio que o debate dele ali é entre gentios e judeus, né? O foco da discussão, quando ele fala essas expressões, ele está dizendo da questão do que separava gentios e judeus, né? Mas agora foram unidos em um povo só. Mas a ideia da unidade permanece. O povo de Deus é um povo uno. Nós não somos diversos povos, né? Mas, obviamente, você tem liberdade para ter suas opiniões políticas, debatê-las com sabedoria, né, com educação, tá, com benignidade, tá, com paciência e aprender que existem outras pessoas que não vão pensar exatamente como você. Tá? Elas vão pensar de maneira diferente e isso faz parte da realidade humana. Tá? É óbvio, você tem direito de se engajar em campanha política, partidária, escolher um partido, se filiar a um partido, fazer campanha para o seu candidato. Eu não acho que tem nenhum problema com isso, não. Tá? O meu problema maior é essa coisa, a gente trazer para a igreja uma bandeira política que não é do tempo da igreja. A igreja é... Quando a igreja surge, não tem direita e esquerda no mundo. Esse conceito não existe. Esse conceito é muito posterior. Entendeu? E aí dizer que hoje que a igreja é de direita, ou que a igreja é de esquerda, ou que o pensamento da direita reflete melhor o evangelho, o pensamento da esquerda reflete melhor o evangelho não foi forjado com esses dois tipos de espectros políticos em mente, ou com esse debate no caminho. Por isso que o evangelho muitas vezes vai dizer, olha, você tem que cuidar do indefeso. E aí, ao mesmo tempo, ele vai dizer, aquele que trabalha tem que receber o seu salário, entendeu? Ele vai dizer que o Estado tem o seu papel, ao mesmo tempo que ele vai dizer que o Senhor do Estado não é Senhor sobre sua vida. Quem manda na sua vida é Jesus Cristo. Então, assim, existem elementos que estão supra isso tudo, porque o debate do Evangelho é superior ao debate político. Tá? Por isso a igreja não pode ser arrastada no meio desse lamaçal de confusão aí, porque gera essa confusão toda, essa beligerância desnecessária. Deixa eu me caminhar aqui, porque a gente já está bem adiantado. Então, nós temos ainda bondade. A bondade está ligada ao caráter e intimamente associada à personalidade, por meio dessa virtude que o amor entra em ação. É que aquela ideia de que as virtudes elas estão entrelaçadas uma à outra, né? Então, se a benignidade tem a ver com as gentilezas, com ser gentil, a bondade tem a ver com esse caráter, o caráter da pessoa boa. E aí eu, citando aqui um trechinho, que eu estava assistindo uma série dessas, estava passando, baseada nos livros de Tolkien lá, né? Aí tem um momento lá da história que um dos personagens lá, que é o vilão da história, ele tá lá perdido entre uns caminhantes lá, e aí o vilão tá meio frustrado porque eles foram derrotados, e aí ele tá ali pensando talvez na possibilidade de mudar de vida, né? Só que para ele, como ele é mau, né? Ele tem dificuldade de fazer o bem. E aí ele encontra com um homem que o ajuda, né? Mesmo sem saber quem ele é. Aí ele pergunta para o homem assim, mas escuta, como é que é esse negócio de fazer bondade, né? De ser bom? Aí, de fazer a escolha certa, né? Aí ele diz, aí o Senhor responde para ele, olha, é uma escolha diária. Aí você, e amanhã? Amanhã você escolhe de novo. E depois de amanhã, você escolhe de novo. E depois, você vai escolhendo todos os dias até que isso se torne um hábito. Até que fazer o bem se torne um hábito
para você. Mas aí como o vilão é vilão, logo na sequência ele faz o mal e acaba continuando a história. Mas o ponto é que o ensinamento ali, e aí Tolkien tem muito do pensamento cristão ali imbuído nos seus escritos, né? A ideia está nesse sentido, de que ser bom é algo que a gente tem que praticar, tá? Não é algo que é intrínseco, não é da nossa natureza. Ninguém vai ser bom do dia para a noite, tá? Se você é bom, você vai praticando. Hoje você faz uma bondade, amanhã de novo, amanhã de novo, amanhã de novo, amanhã de novo, até que se torne um hábito, até que de fato nós sejamos pessoas boas, porque foi para isso que nós fomos chamados, tá? Fidelidade. Fidelidade é um elemento que o mundo precisa, tá? A gente precisa de pessoas fiéis, pessoas compromissadas. Esse é um elemento que tem reverberação em todas as áreas, tá? Casamentos sofrem com problema de fidelidade, obviamente, mas relações interpessoais sofrem com problema de fidelidade. O evangelho sofre com problema de fidelidade. A gente não é fiel ao evangelho, não é fiel a Jesus. Uma das principais formas como Deus demonstra a relação de Israel com ele é a partir da infidelidade conjugal, né? A ideia de quebra mesmo de votos, né? Deus fez um voto para com o povo de Israel fez um voto para com Deus, Deus faz a sua parte e Israel não faz a parte dele, tá? E aí ele vivencia isso, né? Ele teatraliza isso na vida de Oséias, né, do profeta, fazendo com que ele se case com uma mulher que o trairá, e a mulher vai traindo constantemente, e ele vai lá buscar a mulher e traz ela de volta para casa, adota o filho da traição, e aí a mulher foge de casa de novo, e aí ele traz a mulher de novo para casa, adota o outro filho da traição, e assim diversas vezes, e Deus vai mostrando, olha, esse teatro que vocês estão vendo aí na vida de Oséias é como vocês lidam comigo, entendeu? E assim a gente vai ainda, em um nível ou outro, a gente ainda é muito infiel a Jesus Cristo e ao que Ele fez a nós. Mas fidelidade é uma virtude que a gente precisa desenvolver. E fidelidade também é um negócio de escolha, é um negócio de virtude, é prática, é consciência, tá? Fidelidade é algo que você precisa desenvolver a partir de uma ação do Espírito Santo, mas é o consciente. Eu sou fiel, tá? Eu dei a minha palavra, eu fiz um voto, eu me compromissei, eu estou aliançado com isso. E em diversos aspectos, seja na palavra que você deu para o seu cônjuge, seja na palavra que você deu para os seus filhos, seja na palavra que você deu no compromisso que você fez na igreja com alguma coisa, seja da participação presencial nas atividades. Por exemplo, eu acho engraçado que a gente nós somos um povo pactual, né? O batista gosta de dizer que nós somos um povo pactual. Aí, quando a gente batiza, a gente dá lá para o indivíduo o pacto das igrejas batistas. E lá no pacto das igrejas batistas, tem algumas coisas que são pactuadas lá, é um compromisso que está sendo ali. Uma delas é ser fiel na frequência, né? E aí o indivíduo acha que ser fiel na frequência é ele aparecer nos eventos especiais, né? Aniversário da igreja aparece no Natal e Ano Novo, né? É interessante isso, porque tem crente de Natal, né? Ele vem sempre no Natal, né? E no Ano Novo, no culto do Ano Novo. Aí o resto do ano ele não precisa vir, né? Ou então no aniversário da igreja ele aparece também. Aí se você tiver um evento especial e fizer propaganda, aí ele aparece. Então essas coisas denotam um pouco da nossa fidelidade, o quanto você é fiel ao corpo onde você está inserido, tá? Ao corpo, o quanto que você se compromissou. E fidelidade demanda abrir-se para o estranho, para o próximo, né? Para o outro, para que você possa ser conhecido e conhecer. Então, fidelidade é algo que a gente precisa começar a desenvolver urgentemente nas nossas virtudes, tá? Mansidão e domínio próprio estão muito ligados uma com a outra, tá? Aí o mansidão, é sempre bom lembrar que o Senhor Jesus vai dizer que os mansos é que herdarão o reino dos céus. Então, tem uma coisa aí que a gente precisa pensar seriamente sobre isso, tá? Eu gosto de ler as bem-aventuranças e eu gosto sempre de lembrar desses condicionantes que Jesus Cristo faz, tá? Jesus Cristo deixa, às vezes a gente acha que tudo é muito de graça, assim, né? A gente foi salvo pela graça, então agora não tem muita coisa, né, para fazer, né? É óbvio, a sua salvação não demanda um mérito seu, mas a partir da salvação, como o texto que a gente está vendo aí o tempo todo,
vocês foram escolhidos para alguma coisa, vocês foram salvos para alguma coisa, tá? Então, nós vamos herdar o reino dos céus na medida em que nós, de fato, formos mansos, tá? Como o nosso Senhor. Domínio próprio é talvez o deles a virtude que resolveria muita coisa, né? Nas nossas vidas, né? Eu acredito que os alunos do Marielson e da irmã Adriana, se tivessem domínio próprio, né, certamente alcançariam seus objetivos com a maior rapidez, né? Então, se o indivíduo faz lá um voto nesse ano, eu vou, como diz aí a frase, né, eu vou botar o shape. Aí, para botar o shape, tem que ter domínio próprio, né? Porque aí a gente precisa controlar ali as coisas. Mas o domínio próprio reverbera em diversas coisas. Quando o texto bíblico diz que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca, quando você dá aquela topada na quina da cama com o dedinho mindinho e vem aquele desejo de xingar o mundo inteiro, o domínio próprio tem a ver com isso, com retrair essas coisas. Quando o desejo mal vem na cabeça e você começa a florear porque ele está só no pensamento, o domínio próprio tem a ver com controlar essas coisas. O domínio próprio tem a ver com quando o outro faz algo que te traz uma irritação, você não responder no nível da irritação, tá? Você não devolver no nível da temperatura que a raiva trouxe até você, entendeu? Então, por exemplo, pais precisam aprender, às vezes você está ali irritado com a criança e a criança leva, por conta do jeito de ser criança, tem que ter domínio próprio. E o crente precisa ter domínio próprio não só porque você, como ser humano, precisa ter domínio próprio, mas o crente tem que ter domínio próprio porque isso é uma virtude que agrada a Deus. Entendeu? E em diversos sentidos. É controlar a sua agenda para que você possa participar dos cultos que você disse que ia participar. Então, você precisa ter o seu controle para que você não exagere no sábado à noite, porque aí domingo de manhã não consegue acordar para vir para a igreja. Aí no domingo à tarde também, se deixa aí já chega atrasado para o culto, né, da noite. Então, essas coisas têm a ver com o domínio próprio. E o domínio próprio é uma coisa que é interessantíssima de perceber, é o seguinte: o seu corpo, a Elisa está numa fase que ela está dizendo todas as justificativas dela. A Elisa é minha filha, né? Ela tem 7 anos, todas as justificativas dela é o corpo dela. Não é meu corpo que faz isso, meu corpo que faz aquilo, meu corpo. Eu falei assim, teu corpo é uma entidade própria, entendeu? Ela tem vontade própria, ora, bota ordem no seu corpo. Ora. Se você não queria fazer isso, não faça. E isso é uma coisa que a gente precisa internalizar como ser humano, tá? Porque a gente gosta de dar essas desculpas. Não, porque o meu temperamento é assim. Não, porque é um lapso. Não, porque eu tenho uma queda por isso. Não, porque eu sou fraco. Não, porque aquilo outro. E aí, de forma jocosa, a gente faz isso com a dieta, mas na vida a gente é assim, entendeu? Se a gente não entende que o corpo é algo que precisa ser dominado e você é senhor do seu corpo, aqui não significa que meu corpo, minhas regras, tá? Mas é que você é senhor do seu corpo, é você que determina, tá? O que é que acontecerá com o seu corpo. Tá? Então, nesse sentido, domínio próprio é esse controle. Eu não vou falar palavras ofensivas porque eu sou crente, porque eu fui regenerado. Então, quando a palavra ofensiva vier, você controla ela. Entendeu? Eu não vou ter pensamentos destrutivos, e aqui eu não estou dizendo que você não possa precisar do auxílio médico quanto a questões quando seu corpo está descompensado por problemas de saúde. Tá? Então, por exemplo, pessoas que têm depressão, que precisam de acompanhamento médico. Eu não estou dizendo que cura para depressão é ter domínio próprio. Tá? Eu não estou dizendo isso. Tá? Uma pessoa comum, saudável, normal, você tem que entender que o seu corpo não é uma entidade própria com vontades próprias e que ele controla você. Tá? Agora, óbvio, se você tem um problema de saúde, de repente a pessoa tem uma compulsão, tem um problema com descompensação hormonal, ou baixo hormônio, está em estado de depressão e precisa trabalhar, procure médico, procure ajuda, tome seus remédios, tem que toma um remédio, não confia que é só você dar uma ordem para sua cabeça que as coisas vão acontecer, tá? Mas dentro de uma normalidade, tá? Obviamente, você não é escravo dos seus instintos, tá? Você não é escravo dos seus hormônios, você não é escravo dos seus desejos pecaminosos, das suas vontades equivocadas. Você tem plena condição de ser senhor de você mesmo, tá? E pelo Espírito Santo você tem
essa plena capacidade. Tá? Finalizando aqui, rememorando o texto que a gente está lendo aí já durante toda a manhã, né? Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Então, nós fomos designados por Cristo para dar frutos. Nós fomos escolhidos para produzir esses elementos que são visíveis, essas virtudes que nos destacam da maioria das pessoas. E como crente, eu preciso olhar para as virtudes aqui do fruto do Espírito e dizer: esses elementos precisam fazer parte da minha vida, eu preciso desenvolver essas virtudes, eu preciso ter essas virtudes na minha vida, porque eu entendo que assim eu vou fazer a vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus, Deus há de se agradar de mim, e aí tudo que eu pedir em nome de Cristo, o Pai nos concederá. Perguntas, dúvidas, questionamentos? Nenhuma? Então, vamos orar para encerrar, e de noite nós estamos de novo aqui, caminhando pela carta de Paulo aos Gálatas, hoje finalizando o capítulo 1. Senhor, nós te agradecemos pela manhã de hoje, agradecemos por esse tempo proveitoso de estudo da Tua Palavra e de desenvolvimento do conhecimento daquilo que o Senhor deixou revelado para nós. Auxilia-nos, Pai, nas nossas dificuldades, porque diante da realidade dessas virtudes, nós reconhecemos que são difíceis de nós desenvolvermos em nossas vidas, mas nós temos plena confiança de que o Espírito Santo, aquele mesmo que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, é plenamente capaz e poderoso para nos auxiliar a desenvolver essas virtudes em nossas vidas. Não é confiado nas nossas próprias forças que queremos desenvolver essas virtudes, mas é confiado na atuação do Teu Santo Espírito, que habita em nós e que nos molda à imagem e semelhança de Jesus. Nós pedimos que o Senhor tenha bondade para conosco e que o Senhor não desista de nós. Pelo contrário, que o Teu Santo Espírito aqueça os nossos corações, nos lembrando das Tuas palavras, dos Teus ensinos e trazendo à nossa memória sempre a necessidade de sermos transformados, sempre de maneira a nos tornarmos cada vez melhores, semelhantes a nosso Jesus Cristo, a nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Então, à noite estamos de volta aí com as mensagens e o culto a partir das 19h.